Olá, povo de Deus! Que a doce e maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre o seu lar, sobre a sua vida e sobre a sua família. Aqui é a Ivanilde Serafim, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Muito obrigada por estar acompanhando esse vídeo. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, eu já te convido a se inscrever no canal. Se ainda não está inscrito, se inscreva e já curta esse vídeo. Se você gostar, não deixe de curta para que esse vídeo chegue para mais pessoas. E também compartilhe, envie esse link para muitas pessoas que estão necessitadas de ouvir uma palavra do Senhor. E hoje é o episódio 20 da nossa série de vídeos que nós fizemos sobre o que me impede de avançar, onde o Espírito de Deus me deu 10 correntes e nós falamos das 10 correntes e nós falamos de 9, na verdade. Hoje é a 10ª corrente, a última corrente, mas não acaba aqui. Depois desse vídeo nós temos a conclusão. Então eu fiz a introdução, depois eu fiz hoje é 20 episódios e depois vamos ter a conclusão para falar sobre essas 10 correntes. Então, você está preparado para saber qual é a última corrente? Existem muitas outras, mas essas 10 já vai fazer uma diferença enorme na sua vida se você acompanhar a série inteira e se livrar verdadeiramente de todas essas correntes. Sim, com toda certeza. Você será livre e irá avançar, irá progredir. Mas eu quero te dizer que muitas vezes a gente, quando vai avançar, parece que está retrocedendo, mas na verdade estamos avançando. Então, vamos para a 10ª corrente! Uhul! Glória a Deus! Roda a vinheta! Muito bem! E a 10ª corrente é coração de escravo. Isso mesmo. Ela tá ligada com a primeira corrente, que é a mentira. Porque quando nós temos um coração de escravo, nós estamos acreditando numa mentira. Mas como assim, Vanilla? Eu não tô entendendo. Vou explicar. Preste atenção, que nós vamos entender tudinho juntos aqui através da palavra de Deus. Por quê? O escravo é aquele que ainda não recebeu Jesus de verdade em seu coração. Ele é escravo. Aquele que é só criatura de Deus, ele é escravo. Por que escravo? Porque escravo do pecado. Então, muitas vezes, as pessoas são escravas realmente do pecado. Mas nasceu de novo, recebeu Jesus em seu coração, recebeu uma nova vida, passou agora a ser filho de Deus, mas ainda age como escravo, pensa como escravo e tem um tratamento de escravo. Sabe o que isso significa? Que você precisa saber e entender que você é filho e viver como filho. Qual é a diferença do escravo para o filho? Filho herda, filho tem herança, filho tem acesso a lugares da casa e da vida do pai. E o escravo, não. O escravo apenas tem acesso restrito e não tem a herança. Claro que, se você for ver as histórias, vai ter escravos que vão herdar, mas vamos até a palavra de Deus. Quem é filho tem os direitos de filho. E quem é escravo tem apenas o direito de escravo. E a partir do momento que você nasceu de novo e aceitou Jesus, você precisa ter o coração de filho. Lá, nós baseamos parte, dessa série na história do povo de Israel saindo do Egito para a Terra Prometida. Eles eram escravos no Egito e agora libertos pelo deserto, eles continuam com o coração de escravo, agindo como escravo, mesmo sendo libertos. E muitas vezes, por isso nós não avançamos. Vai ficar 40 anos dando volta na mesma montanha, quando poderia alcançar já a vitória se tivesse o coração de filho. Coração de filho é coração que depende do pai. Coração de filho é coração que sabe quem é,
tem a verdadeira identidade de filho. Coração de filho é aquele que sabe que o pai está feliz com ele sempre, mesmo quando ele erra, mesmo quando ele não é um bom filho, mesmo quando ele se precipita, mesmo quando ele faz alguma coisa, continua sendo filho amado. E ele tem muito prazer em seus filhos, só porque o filho é. Os seus defeitos não é problema para o pai, porque como pai e mãe, a gente não gosta dos defeitos dos nossos filhos, mas a gente ama o filho ainda assim, e ainda com os defeitos deles, a gente quer o melhor para eles. Assim é o coração do nosso pai. Ele sabe de tudo que você faz, que você é, e tudo de errado que você já fez, ou que talvez você ainda possa fazer. Não pega Deus de surpresa, porque Deus ele sabe de tudo, e ele vê o amanhã, e as coisas antes de acontecer ele já viu. Então, não se preocupe, só saiba que você é amado, só saiba que você é querido, só saiba que você tem um espaço no coração de Deus. E a herança de Deus, você herda junto com Cristo de toda a herança do Pai do céu. Então vamos para a palavra de Deus. Eu tenho alguns textos para ler. Vamos tentar falar tudo nesse vídeo, se não der a gente continua num outro. Para finalizar, mas eu vou falar tudo que tenho para falar. Primeiro versículo vai ser em João 8:31. João, capítulo 8, versículo 31, diz assim: Jesus então disse para os que crerem nele: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E eles responderam: nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Então Jesus disse: eu afirmo a vocês, isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. E o escravo não fica para sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que Jesus está falando nessa história? O que Jesus está falando nesse texto? O que Jesus está dizendo para os seus discípulos? Pratique os mandamentos e os ensinamentos que eu estou te dando, para que vocês sejam meus discípulos. Vocês vão conhecer a verdade, e a verdade te libertará. E aí eles falam assim: mas nós somos livres. E aí Jesus fala para eles: quem peca é escravo do pecado. É o que eu estava dizendo no início desse vídeo. A escravidão do pecado do mundo nos deixa preso. Mas a partir do momento que a gente nasce de novo, a gente é livre. Só que se você não entender como é o coração de filho, se o filho Jesus, que é o Filho de Deus, vos libertar, te libertar, verdadeiramente sereis livres de todas essas correntes, inclusive da escravidão do pecado. E Jesus, quando ele te liberta, você passa a ser filho de Deus e herdar com ele de todas as bênçãos. E ele fala assim: quando você conhece a verdade, ela vai te libertando. Então você tem que continuar conhecendo Jesus. Ele é a verdade. Conhecendo a palavra dele, porque Jesus é a própria palavra. E ele é a própria verdade. Então quando você conhece Jesus, conhece a palavra, as escrituras, você passa a começar a ser livre de tudo que te aprisiona. Mas olha só que interessante. Israel, tinha aquele coração de escravo, mesmo quando eles eram livres. E eu vou dizer para você que você é livre e muitas vezes está com um coração de escravo, como Israel. E eu quero ler para você que o preço da sua liberdade já foi pago. E eu vou ler para você um texto aqui em Gálatas 5. Mas antes de eu ler para você o texto de Gálatas 5, eu quero dizer para você uma coisa. Lá quando Israel estava escravo no Egito, o último dia deles no Egito, Deus deu uma ordem para que eles matassem um cordeiro e passassem o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Aquele cordeiro morto estava representando o nosso Senhor Jesus, que se entregaria por nós, e o sangue dele seria passado sobre a gente, e nos purificando de todo o pecado e nos tornando filhos livres. E a liberdade, e a vida, e o livramento, e a salvação vem pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo, que representou ali. Então, quando Israel passou aquele sangue nos umbrais da porta, profeticamente estavam falando de Jesus, o Cordeiro Pascual, a qual
a partir daquele momento, eles passam agora a serem livres, simbolizando nós quando nascemos de novo em Cristo Jesus, que nos tornamos livres. Então vamos para o texto de Gálatas. Então abre sua Bíblia, né, em Gálatas, no capítulo 5. Eu vou ler o texto de Gálatas 5, diz assim, ó: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continue firmes como as pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Preste atenção. Eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Repito, isto mais uma vez para qualquer homem que deixar que o circuncidem, que esse homem é obrigado a obedecer toda a lei. Vocês querem que Deus aceite porque obedecem à lei. Estão separados de Cristo e não têm graça de Deus. Mas nós temos esperança de Deus e de Deus nos aceitar. Mas nós temos a esperança de que Deus nos aceitará, e isso é o que esperamos pelo poder do Espírito de Deus, que age por meio da nossa fé, pois quando estamos unidos com Cristo, não faz diferença nenhuma estar ou não estar circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. Vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixar de seguir a verdade? É claro que nos convenceu não foi Deus que os chamou. Como dizem por aí, um pouco de fermento fermenta toda a massa. Mas eu ainda tenho confiança em vocês, e a nossa união com o Senhor me dá certeza de que vocês voltarão a pensar da maneira certa. E também tenho certeza que o homem que está perturbando vocês, seja quem for, será castigado por Deus. Porém, irmãos, se é verdade que eu continuo a anunciar que a circuncisão é necessária, por que é que sou perseguido? E se eu anunciasse isso, então a minha pregação a respeito da cruz de Cristo não causaria dificuldade para ninguém. E quando a esses homens que andam perturbando vocês, eu gostaria que se castrasse de uma vez. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Mas não deixe que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros, pois a lei inteira se resume em um mandamento só: ame uns aos outros como você ama a si mesmo. Mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo, prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Eu vou continuar a leitura, mas eu vou explicar primeiro essa parte aqui que a gente leu. Paulo está ensinando a igreja de Gálatas que quando eles é obrigado a circuncidar-se, quando eles têm que fazer a circuncisão, eles têm que cumprir toda a lei enviada lá, a lei de Moisés. E quando eles têm que cumprir toda a lei, eles já não estão vivendo pela graça em Cristo Jesus, mas sim pela lei. Mas quando eles estão em Cristo Jesus, a lei é cumprida em Cristo Jesus, e eles passam a receber a salvação pela graça e não pelo mérito humano. Mas isso não lhe dá o direito de que você ande pecando. Porque quem está em Cristo, na graça, recebe o favor de Deus e passa a ser automático o cumprimento dos mandamentos de uma forma leve. Não é uma forma que eu tenho que fazer para ser aceito, como era na antiga aliança. Na nova aliança, você recebe a graça de Deus, e ali em Cristo, você não precisa nem circuncidar, você precisa estar em Cristo. E quando você está em Cristo, você recebe o amor de Cristo. Quando você recebe o amor de Cristo, você ama uns aos outros e serve uns aos outros. Olha só o que ele continua falando aqui no versículo 16. Quando dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque a nossa natureza humana quer
Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o espírito quer. O espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Então, mente de escravo é aquela mente que vai sendo dominada pela carne. É isso que Paulo está dizendo aos Gálatas. Vocês não têm que viver um castigo. Ai, eu não posso fazer isso. Ai, eu não posso fazer aquilo. Ai, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo para agradar a Deus. Mas também vocês não podem andar segundo os seus desejos da carne. Né? Você não vai andar fazendo só o que te dá prazer. Só o que você gosta, porque a sua carne, a minha carne, a carne humana, deseja tudo que é contrário ao Espírito e contrário a Deus. A nossa carne deseja fazer pecados, a nossa carne deseja o mal, a nossa carne deseja vingança, a nossa carne deseja o prazer imediato, o tempo inteiro tá vivendo de prazer e prazer e prazer. Isso não tem limites e leva o ser humano a viver uma vida sem ter limites, sem pensar nas consequências dos seus atos e agir de uma forma totalmente desgovernada, sem senso de justiça e de controle. E não é isso que a graça de Deus significa e viver como filho. Deus quer que vocês vivam como livres, como pessoas que são livres da escravidão do pecado. É o contrário, você é livre da escravidão do pecado, porque se você faz o que sua carne quer, você vira escravo da carne e do pecado, e quem governa você é suas vontades, quem governa você é o pecado, quem governa você é os desejos. Mas quando você passa a ser filho, você não vai mais ser dominado e controlado pela carne. Agora vamos ler o versículo 18 que diz: porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião e as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras, as outras coisas parecidas a essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. As pessoas que pertencem a Cristo crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. E o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. E nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, e nem ter inveja um dos outros. Aqui, esse texto está literalmente dizendo que quando nós somos filho, nós entramos no Espírito e vivemos no Espírito, o próprio Espírito de Deus vai produzir em nós o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele traz paz. Paz para você sentir, paz para você ter paz com as pessoas, paz para você se relacionar, para você se relacionar com Deus, paz com Deus, porque tem pessoas que não têm paz com Deus, que ela entende que Deus está contra ela, que Deus não a ouve, que Deus não está irado com ela porque ela fez alguma coisa errada e ela quer se punir, se culpar, porque ela não tem paz com Deus. Tem pessoas que não têm paz com o próximo, não têm paz consigo mesmo, como se ela fosse uma pessoa má. A bondade, a alegria, a mansidão, o domínio próprio, que você controla a sua carne, sua natureza humana, através do poder do Espírito, que é um fruto. E quem está em Cristo, ele crucifica a carne, os desejos humanos, e ele vive no Espírito. Isso é um coração de filho. Coração de filho é aquele coração que busca o desejo do coração do Pai, que busca andar no Espírito, que busca estar unido com Jesus. Para estar unido com Jesus, sendo um só, que aí aqui, ó, você, Jesus, se unem e se tornam um só.
E quando nós tornamos um só com Jesus, nós somos o Filho de Deus com Jesus. Através de Cristo, do sacrifício dele, nós podemos herdar as bênçãos de Deus em Cristo Jesus. Nós herdamos todas as bênçãos e riquezas de Deus, mas para estar nele, nós geramos o fruto do Espírito e não andamos na carne, nem segundo o curso deste mundo. E também eu preciso continuar a explicar isso para você no próximo vídeo, porque eu não sei, né, até que ponto você está entendendo. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre o coração de filho, eu quero que você coloque aqui nos comentários e pergunte. Mas eu quero que você saiba que simplesmente você é filho de Deus em Cristo Jesus. Amém? Eu vou parar aqui e vou dar uma continuidade no próximo vídeo. Até lá!